Paz, queridos irmãos, como ter fé? Como eu aumento a minha fé? É possível aumentar a minha fé? O que a Bíblia diz sobre isso? Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é como se fosse um músculo. Assim como muita gente vai para a academia para exercitar certa parte do corpo, para deixar ele maior, crescer, a fé também é uma espécie de músculo. Quanto mais exercitada, mais ela tende a crescer. Então, como exercitar essa fé? Sendo que é algo que é invisível. Você não consegue ver a fé que há em mim, eu não consigo ver a fé que há em você. Então, como que eu faço? A Bíblia deixa claro que ela vem pelo ouvir. E o ouvir não por qualquer coisa. Pelo aquilo que me disseram, não pelo aquilo que está dizendo no jornal. Mas o ouvir pela palavra de Deus. Daquilo que eu me alimento, disso eu serei cheio. Se eu me alimento só de notícias ruins do que passa no jornal, de morte, de assassinato, de confusão, tá cheio só disso. Imagina que eu só assisto isso, só notícias ruins, só busco isso. O assunto que eu vou ter para falar para outra pessoa quando a gente tiver uma conversa é sobre aquilo. Se eu assisto só futebol, ou tá cheio disso. Então a fé também é dessa forma. Então quanto mais a gente buscar das coisas que são de Deus, conteúdos, ler a palavra, ler livros cristãos, mais aumentaremos a nossa fé. Temos que ler a palavra. Porque a Bíblia fala em Romanos também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele que não creram? Como crerão se não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Então tem todo esse processo. Alguém vai pregar, você vai ouvir, a tendência é você crer, acreditar naquilo. Então esse que é o processo. Não tem como você acreditar em nenhuma das promessas de Deus se você não sabe no que deve crer. Se você nunca ouviu que Jesus cura, você nunca vai ser curado. Porque você vai exercitar sua fé em quê? Sendo que você não sabe onde exercitar. Então primeiro você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que saber. Aí sim você deposita a sua fé. Fé é acreditar naquilo que não vê, ter a convicção de que aquilo será feito. A tendência é você crer que Deus cura, que Deus liberta, se você buscar pela palavra dele. Que ele está te protegendo, guardando a tua entrada, a tua saída. Você tem que crer nisso, você tem que ler, você tem que buscar isso. Tem que acreditar nessas promessas. Vai exercitando. Eu creio porque Deus não mente. Se está na Bíblia é verdade. Se está verdade, ela vai acontecer comigo. Então é assim que você torna a sua fé grande. Exercite. Leia a Bíblia. Busque conteúdos cristãos que falam da palavra de Deus, falam das promessas de Deus. Frequente igreja, porque isso não vai servir para Deus, vai servir para você. Porque Deus está no trono da glória. Ali tem tudo, servido pelos anjos. É nós que passamos por dificuldades, por problemas, e precisamos usar essa fé. Amém?